Como você se relaciona com outras pessoas? Tem tido algum problema? Algum atrito? Você tem, diante de contrariedades, malquerenças, reagido de que maneira? Você guarda mágoa? Você tem mania de ruminar aquilo que as pessoas fizeram contra você ou falaram mal de você? Como é que você administra isso? Você convive bem com as pessoas quando elas convivem bem com você, mas e quando as pessoas reagem de forma hostil, qual é a sua postura de reação? Você administra bem isso? Tem facilidade de perdoar, de pedir perdão? Reconhece os seus erros? Ou você tenta escapar das consequências e tenta driblar sua própria consciência, justificando para não assumir o erro, sempre transferindo ou projetando para alguém as suas próprias falhas? Hoje eu quero tratar com você como ter relacionamentos saudáveis e quero recorrer ao Salmo 133. Se você puder pegar sua Bíblia e acompanhar comigo, ficaria tão grato. Esse salmo foi escrito por Davi e ele trata exatamente das relações saudáveis, da harmonia no trato uns com os outros, no respeito, no amor, na união fraternal. E aqui eu quero destacar 3 verdades essenciais. A primeira é a excelência desta fraternidade, desta relação saudável, harmoniosa, azeitada, com o óleo do Espírito, entre os irmãos. E por isso ele diz que esta união fraternal, ela deve ser admirada por todos. E ele começa com uma exclamação: "Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos." Este "ó" é uma exclamação de admiração, de encantamento, de beleza, de riqueza, de algo que deve ser visto e admirado por todos. Na verdade, quando uma comunidade, seja uma família, seja uma igreja local, demonstra essa união fraternal, e os irmãos vivem em união, isso é certamente a melhor propaganda que uma igreja pode ter de si mesma. Esta é uma grande ação evangelizadora. Quando você olha para a igreja de Jerusalém, depois do Pentecostes, e todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão, no partir do pão, que tinham tudo em comum. Diz lá o texto que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Por outro lado, uma igreja que tem rusgas, querelas, contendas, brigas, dissensões, partidos, onde na linguagem aos Gálatas, os irmãos quase que estão se devorando uns aos outros. Ou numa igreja como a igreja de Corinto, onde um dia eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E a igreja estava fragmentada, fragilizada, partidarizada, onde eles colocavam líderes como ícones, como caudilhos. Que tristeza! Isso denigre o evangelho, isso depõe contra o testemunho cristão. Como o apóstolo João denuncia o Demétrio, Diótrefes, denunciou Diótrefes, que
queria ocupar o primeiro lugar na igreja. Cada pessoa nova que chegava, ele sentia que era um concorrente para desbancar a posição dele. É muito triste quando há desarmonia, quando há um espírito de divisão, quando há pessoas que promovem contenda, onde passam, onde chegam. Aliás, é o pecado que a alma de Deus mais abomina, é aquele que espalha contenda, divisão entre os irmãos. É o leve trás, é o correio sem fio, onde irmãos, em vez de construir pontes de reconciliação, cavam abismos de separação e de mágoa. Então Davi está dizendo, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Mas esta união fraternal, ela é também bela aos olhos de Deus. É por isso que diz, como é bom e agradável. É belo aos olhos de Deus. Sagrado o coração de Deus. Nós somos uma só igreja, nós somos um só rebanho, nós somos um só povo, nós somos um só corpo. Eu observo quantas vezes pessoas gastam tanta energia, tanto tempo para falar mal uns dos outros, para jogar uns contra os outros, para denegrir uns aos outros, para desqualificar uns aos outros, para criticar uns aos outros. Eu não estou falando que nós somos seres perfeitos, que não carecem, não merecem reparos, mas não é saudável, não é digno do Evangelho que irmãos na fé, por divergências secundárias, estejam num campo de guerra, lutando uns contra os outros. Nós não estamos concorrendo uns contra os outros. Nós estamos cooperando uns contra os outros. O que Paulo disse para resolver o problema das divisões na igreja de Corinto. Ele perguntou, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio de quem vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Paulo e Apolo não estavam competindo, eles estavam cooperando, um planta, outro rega. Nós não devemos lidar nas nossas relações pessoais, interpessoais e até intereclesiásticas, eu estou falando do universo cristão, não estou falando de seita, não estou falando de heresia, não estou falando de falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, estou falando de irmãos em Cristo, que nasceram de novo, que receberam a Cristo como seu Salvador e Senhor, que têm o seu nome no livro da vida, que estão selados com o Espírito Santo da promessa, da necessidade que nós temos de cultivar uma relação fraternal, respeitosa. Oh, como é bom e agradável aos olhos de Deus. Mas também isso é bonito aos olhos dos próprios homens. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Ele não está falando de estranhos, de incrédulos, de pagãos. Ele está falando de irmãos. Irmãos que talvez pertençam à mesma família, ou à mesma igreja local, ou à mesma denominação, ou de outra denominação co-irmã. Isso é agradável aos olhos de Deus. Nós ganharíamos muito em termos de densidade no testemunho, se em vez de estarmos brigando, competindo, ou às vezes querendo impedir que outros cresçam, ou não nos alegrando porque outros crescem, em vez disso, estarmos juntos, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Isso agrada o coração de Deus. Claro, podemos ter falhas aqui e acolá, vamos ajudar uns aos outros, mas com amor, com humildade, com respeito. Vamos cooperar uns com os outros, vamos ser reparadores de brechas, vamos consolar, admoestar, exortar em amor uns aos outros, falando a verdade em amor. Vamos também ser
abertos para que outras pessoas nos corrijam, nos exortem, nos admoestem, porque somos um só corpo, somos um só rebanho, somos uma só família, somos uma só igreja, que não tem placa denominacional, mas é a igreja lavada no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Mas o segundo ponto que eu quero destacar são os símbolos desta fraternidade, desta comunhão, desta irmandade em Cristo Jesus. E no verso de número 2, Davi dizia: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E no verso 3 ele diz: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então, preste atenção aqui nas duas imagens, ou nos dois símbolos dessa unidade cristã. Primeiro, é como o óleo. O óleo tem um significado tão rico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E basicamente, quando você fala em óleo, você pensa em três coisas. Primeiro, é o óleo da unção. Então, os profetas eram ungidos por Deus, os reis eram ungidos por Deus, os sacerdotes eram ungidos por Deus. Então, isso fala da unção, do revestimento, da separação para um ministério específico. Então, esse óleo tem essa função da unção. Tem um valor espiritual, tem um peso espiritual, tem um significado espiritual. Assim é a fraternidade cristã, assim é a nossa comunhão fraternal, assim é o nosso relacionamento entre os irmãos. Isso tem também um valor espiritual profundo, um significado espiritual eloquente. Mas, em segundo lugar, o óleo também tinha um efeito terapêutico. Ele era um remédio. Você encontra lá na parábola que Jesus contou do samaritano, que ele aplicou ao homem ferido óleo e vinho. Era uma das terapias importantes daquele tempo. Então, eu quero dizer com isso, e a Bíblia está nos ensinando, que o relacionamento saudável é curativo, é terapêutico, cura feridas, machucaduras emocionais, feridas da alma. Como é bom quando você vê o amor na prática, pessoas que estão machucadas, feridas, magoadas. Em vez de se chegar lá e agravar a crise, e aumentar a ferida, passar vinagre na ferida, e jogar uns contra os outros, ainda levantar muros mais altos de separação, ali adequarmos de tal maneira a relação que a nossa interferência e a nossa amizade e o nosso companheirismo e a nossa palavra terapêutica e o nosso cuidado pastoral seja como o óleo da ferida, como um remédio eficaz para curar relacionamentos feridos. Mas também, em terceiro lugar, o óleo era usado como cosmético, para dar beleza, para suavizar a aparência. E a unidade cristã e o relacionamento fraternal, ele tem esse efeito também de trazer beleza ao relacionamento. Por isso que diz, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Isso é belo, isso é encantador. Você chegar numa família e ver a família unida, você chegar numa igreja local e ver que os irmãos de fato se amam. É como você olha para a denominação e não tem disputa, não tem querela, não tem inveja, não tem ciúme, não tem um puxando para cá, outro para lá, não tem um se destacando, crescendo e os outros torcem para que ele caia. Nós temos esse problema às vezes no campo cristão, onde a gente às vezes até tem disposição de sofrer com o que sofre, chorar com o que chora, mas temos dificuldade de nos alegrar com os que se alegram, temos dificuldade de celebrar porque a igreja A, B, C ou D, ou a denominação A, B, C ou D, está crescendo mais do que a nossa. Não, nós não estamos competindo, nós não estamos numa disputa, nós não estamos num campeonato, nós somos irmãos.
nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos servos de Jesus Cristo, e esta união fraternal é como óleo, é terapêutico, tem peso espiritual, isso é belo aos olhos de Deus. E ele usa aqui a expressão da unção do sacerdote, qual desce para a barba de Arão, desce para a gola das suas vestes. Está tratando aqui da unção sacerdotal. É assim que o óleo exerce esta influência e este modelo, este exemplo, este símbolo da união fraternal. Mas agora ele vai usar um segundo símbolo. A união fraternal, viver unidos de irmãos, é como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então o orvalho também é um símbolo espiritual muito importante, está lá em Oséias capítulo 14. E Deus é como orvalho. Deus é como orvalho, está escrito lá. E o orvalho tem características interessantes. Primeiro que o orvalho cai toda noite, diferente da chuva, que só chega ocasionalmente. O orvalho vem depois de um sol causticante. O orvalho vem para revitalizar as plantas, a terra, depois do sol escaldante. Olha que coisa interessante, o orvalho vem nas noites e não durante o dia, na escuridão e não diante da luz. O orvalho, ele cai, diferentemente da chuva, sem trovões e relâmpagos. Assim é a união fraternal. Nas noites mais escuras, como é bom você ter um ombro amigo, como é bom você ter alguém do seu lado, como é bom você receber a visita de um amigo que traz uma presença abençoadora, traz palavras terapêuticas. Como é bom você saber que a união fraternal não é espalhafatosa, não precisa de trovões rebombando, nem de relâmpagos riscando os céus, não. Vem de noite, silencioso, sem trombeta, sem propaganda, abençoando, terapeutizando, curando, restaurando, encorajando, consolando. O orvalho não é como a chuva que vem de vez em quando, é toda noite. É essa relação do cuidado diário, contínuo, permanente. Este é o projeto de Deus, que seja assim a união fraternal. Mas é um fato curioso aqui na geografia, não sei se você já parou para perceber. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Hermon é o monte mais alto de Israel. Ele está lá no extremo norte de Israel. Sião está aqui em Jerusalém. São mais de 200 quilômetros do Hermon a Jerusalém. Aquele orvalho que desce do Hermon, o monte mais alto, cujos picos estão sempre cobertos de neve, eles passeiam e vão lá para a Judéia, vão lá para o sul. E aquele orvalho que vem lá do Hermon vai abençoar, vai descer sobre os montes de Sião lá em Jerusalém. Ou seja, a união fraternal, ela abençoa não os que estão apenas do lado, mas os que estão também longe. Você é um abençoador por onde você passa, e a influência desta relação fraternal vai atingir pessoas em lugares longínquos. Essa é a bênção da união fraternal. Ela alcança pessoas em outras paragens, em outra geografia, em outros lugares. Mas, finalmente, Davi vai mostrar para nós aqui quais são as bênçãos da união fraternal. E ele diz duas coisas. Primeiro, ali ordena o Senhor a sua bênção. Onde Deus ordena a sua bênção? Onde tem união fraternal? Onde tem amor na prática? É por isso que Jesus disse
Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É nesta prática do amor é que a bênção de Deus flui. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Ou seja, Deus não ordena a sua bênção onde tem desavença, onde tem briga, onde tem querelas, onde tem disputas, onde tem mágoas, onde tem feridas emocionais, onde tem espírito de beligerância, onde tem espírito de vingança, de ódio, de mágoa, de rancor. Mas Deus ordena a sua bênção onde tem união, onde os irmãos se amam de verdade. Então, uma igreja não está qualificada para evangelizar, a não ser que ela tenha uma relação interna de amor fraternal. Vamos parar de brigar. Vamos parar de criar confusão. Vamos parar de jogar veneno nas relações. Vamos parar de falar mal uns dos outros. Vamos parar de gerar contendas, divisões e intrigas. É hora de nós vivermos o cristianismo na prática, amando-nos uns aos outros como Deus em Cristo nos amou, perdoando-nos uns aos outros assim como Deus em Cristo nos perdoou. Mas, finalmente, o texto diz assim: ali ordena o Senhor a vida para sempre. Onde tem amor, ali tem salvação. Vida para sempre é vida eterna, é salvação. Ali Deus ordena, ali Deus abençoa, ali há conversões, ali há transformação, ali explode a bênção da salvação de Deus. Esta igreja então cresce espiritualmente, cresce numericamente. Uma igreja onde tem disputas, intrigas, querelas, brigas, contendas, partidos, divisões, ela vai ficar estagnada, vai adoecer. É por isso que Rick Warren, no seu livro Uma Igreja com Propósito, diz assim: pergunta errada. O que eu devo fazer para a igreja crescer? Pergunta certa. O que está impedindo a igreja de crescer? Uma igreja que está cheia de mágoas e feridas, onde os irmãos estão brigando uns contra os outros, tendo partidos, disputas e querelas dentro da comunidade, esta igreja está adoecida. E ela tem o seu crescimento impedido, obstaculizado. Mas se há harmonia, se há união fraternal, então ali Deus ordena vida e vida para sempre. Volto a repetir, a dizer, não estamos falando de união como o ecumenismo, por exemplo, de união a qualquer custo, de união a qualquer preço, não. Nós repudiamos a falsa doutrina, nós repudiamos o ensino dos falsos mestres, nós repudiamos a falsa doutrina dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. Nós estamos falando da união fraternal, da união dos irmãos, conforme o versículo 1. Ó, quão bom e agradável é que vivem em união os irmãos. Aqueles que têm a Deus como seu Pai, a Jesus Cristo como seu Senhor, aqueles que têm a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática, aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, é necessário que nós reavaliemos a nossa vida. É necessário que nós examinemos o nosso próprio coração para dizer, no que depender de mim, nós vamos ter paz. No que depender de mim, a igreja vai ter vida plena. Eu vou amar, não de palavras, mas de fato e de verdade. E assim, esta união vai ser bela aos olhos de Deus, bela aos olhos dos homens. Assim as pessoas olharão para nós e verão que esta união fraternal é terapêutica como óleo, é benfazeja como orvalho,
Ali Deus vai ordenar a sua bênção. Ali Deus vai ordenar a sua vida para sempre. Se esta mensagem foi relevante ou importante para você e abençoou o seu coração, eu te peço que você se inscreva neste canal, no meu canal aqui, porque é um instrumento consagrado apenas com esse propósito de levar a palavra de Deus. Que você nos ajude a compartilhar essa mensagem com outras pessoas, com seus amigos. E assim, a palavra de Deus vai ter mais celeridade, mais abrangência. Deus abençoe poderosamente a sua vida e o seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu abraço fraterno. Deus abençoe a vocês.